O tema da mensagem de hoje é o propósito do jejum. Acompanhe comigo no quadro Mateus capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Amado, o tempo em que nós separamos a nossa vida para jejuar, para ter o propósito do jejum, é um tempo de restauração, é um tempo de renovo, é um tempo de conquista, é um tempo de milagre. Muitos cristãos buscam a Deus em jejum sem nenhum propósito. Às vezes passa o dia inteiro sem comer e diz assim: Senhor, já que eu não vou comer, então eu vou aproveitar agora e vou fazer um jejum, já que eu estou esse tempo todo sem comer. Primeiro que isso não é jejum, é barganha. Amém? Jejum, ele tem que ter propósito. Normalmente jejum, ele é num propósito, principalmente em questão de guerra espiritual. Pastor, mas isso está tudo bem, eu não tenho nenhuma guerra espiritual para fazer, mas eu gostaria de fazer um jejum pela minha vida espiritual. Pode? Não só pode, como deve. Amém? Eu quero que você entenda que jejum é algo que agrada a Deus. Por quê? Porque Ele quer ver você com fome? Não. É porque quando você está num tempo separado para jejum, é porque algo novo vai acontecer contigo. Quando você vai no hospital, até que para você, dependendo do exame que você precisa fazer, você precisa estar em jejum, sim ou não? Porque você ficar sem comer agrada ao médico? Não. É porque não pode ter nada que atrapalhe o resultado da qual você está ali querendo saber. Se tem uma bactéria, se não tem, se tem o vírus, se não tem, se tem um problema ou se não tem. Então o jejum é exatamente para isso, para que não haja barreira, porque enquanto você está sem comer por determinadas horas, segundo a medicina, o teu corpo ele está produzindo o que deve ser produzido sem nenhuma interferência de cafeína ou coisa parecida. No mundo espiritual é exatamente isso. Quando nós estamos em jejum, nós colocamos todo o nosso corpo em oração. Amém? Vamos dizer que hoje nós tivemos uma palestra o dia inteiro, e na hora do almoço foi feijoada, e aí você se acabou na feijoada. 1h30 depois começa a palestra de novo. O que vai acontecer com as pessoas que estão assistindo essa palestra que comeu a feijoada? Somente se tiver calor. Vai dormir. Aí não adianta dizer assim: olha, expulsa que é demônio. Não, não é demônio não, chama-se seus neurônios estão ocupados, sabe? Todo o teu corpo está ocupado. Para quê? Para fazer digestão. Tem gente que só tem 2 neurônios, o tico e o teco. Se o tico e o teco estiver ocupado fazendo digestão, você dorme, filho. Quando nós estamos em jejum, num período, aquele período, todo o seu corpo fica antenado a glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o jejum ele não muda Deus, mas ele nos muda. É no tempo de jejum, sabe, que se revoluciona em nossa vida espiritual as coisas mais sensíveis sobre a presença do Espírito Santo. As coisas que nós não conseguimos entender, ou imaginar, nem viver. É em tempo de jejum que temos experiências fantásticas. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu quando vou para o monte orar, lá eu sinto uma presença maior do Espírito Santo. Por quê? Porque no monte tem mais poder? Não, não é o monte que é o poderoso. Poderoso é o tempo de reserva. Se eu passo num lugar, não precisa ser no monte, você vai para uma chácara, chega lá, não tem ninguém, é você e Deus no meio do mato, você começa a falar com Deus, é óbvio que a sua oração não tem nada que atrapalhe, não tem buzina, não tem celular tocando, não tem campainha, não tem caminhão buzinando do lixo, não tem o cara que vende pamonha na rua, porque nada tira a sua atenção, não tem televisão, não tem rádio, é você e Deus, é uma conexão direta. O jejum, mesmo em meio à sociedade que vivemos, ele consegue fazer ou te conectar diretamente com o Pai. Amém? O jejum, amado, é como uma bomba atômica dada pelo Senhor para destruir as fortalezas, as barreiras espirituais do inferno. É ali que há então um despertamento espiritual, e quando há um despertamento, há uma colheita.
Eu creio que Deus está por derramar, na verdade, um grande tsunami de poder na sua vida. E quando você se posicionar, através de ti virá salvação. Sabe, irmãos, milhares de vidas podem ser salvas através da sua vida. Precisamos receber de Deus o encargo de cumprimento, sabe, pelo chamado que Ele te deu. Eu me recordo que logo quando eu me converti, eu tinha muito prazer, não que eu não tenha hoje, mas muito prazer em jejuar. Eu jejuava praticamente todo dia. Eu comia a Bíblia, todo dia eu estava lendo, eu queria aprender, eu tinha aquela sede. E quanto mais eu jejuava, mais eu buscava. E por alguns momentos, eu até cheguei a imaginar que a quantidade de jejum que eu fazia era onde elevava a minha espiritualidade. E não é verdade. Uma pessoa que só come coisas naturais, ela tem a tendência de ser mais natural. Mas não quer dizer que ela nunca vai pegar nenhuma doença. Não é verdade? Uma pessoa que não come coisas tão naturais, de repente, pode não ter algum tipo de enfermidade, como a mídia diz que tem. É importante a gente orar muito, é importante jejuar demais, mas isso não te difere, não vai te colocar diferente dos outros, e Deus vai falar, eu gosto mais desse que jejua do que desse. Isso é um mito que precisa ser quebrado. O Senhor te ama independente de quem você é. Amém, amado? Esses dias de jejum serão tempos tremendos, sabe, diante de Deus. Para quê? Para que a gente possa criar expectativa, intimidade, união com o Espírito Santo. Porque enquanto você está em jejum, o Espírito Santo ele está cada vez mais próximo de você. E aí, claro, o Espírito Santo estando mais próximo, você tem mais sensibilidade. Eu me recordo que nessa época, não que hoje isso não aconteça, mas acontecia muito mais vezes. Eu ia cumprimentar uma pessoa, às vezes em pegar na mão da pessoa, o Senhor me falava o que estava acontecendo com aquela pessoa. No começo eu assustava. Eu ficava meio assustado porque, eu vim do candomblé e eu falava, pronto, já vem esses demônios me trazer revelação. Porque eu tinha revelação quando eu jogava búzios, jogava cartas. Eu quero dizer para você que a revelação é a mesma, a sensibilidade é a mesma, só que naquela época usado pelo diabo. E hoje usado pelo Senhor. Só que quando você se converte e não tem essa certeza, você não sabe. É a mesma coisa, o cara que cantava, lá para o mundo, exaltando o diabo, ele tem o dom do canto. Quando ele se converte, a voz dele não muda, continua a mesma coisa. Só que agora ele vai louvar ao Senhor. E eu entendi que com o tempo que você vai amadurecendo, você vai crescendo, vai deixando algumas coisas de lado, porque você imagina que não é tão importante assim, e aí então você vai perdendo essa sensibilidade. Por quê? Porque quando você conhece uma pessoa, você passa a conhecer ela cada vez mais quando você está próximo, quando você está junto, sim ou não? O jejum nos aproxima demais ao Espírito Santo, porque é um tempo que você entende que precisa ser reservado. Pastor, mas esse tempo não deveria ser todo dia, toda hora, todo momento? Sim, mas na prática nós não fazemos isso. À medida que você, em jejum for avançando, você vai sentir mais nitidamente, mais fortemente a presença de Deus. O Espírito Santo encherá você de um refrigério, que é uma das coisas que nós precisamos aprender a viver, o refrigério de Deus. O que é o refrigério? É quando você está numa batalha travada, preocupado com alguma coisa, e de repente vem uma calmaria. O mundo todo está caindo lá fora, e você está aqui como Jesus no barco, dormindo. Enquanto estava aquela tempestade, estavam todos ali preocupados, angustiados, porque o barco ia a pique e Jesus estava dormindo. Os discípulos vão até ele e falam, mestre, está acontecendo um monte de tsunami lá fora, e o Senhor está aqui dormindo. O dormir simboliza estar em paz. Essa paz que nós necessitamos, ela tem uma grande força de ação quando estamos em jejum. Amém? Sua fé ela só será grandemente liberada com uma forte sensibilidade espiritual, amada, se você permitir a unção, o fluir, o aproximar do Espírito Santo através do jejum.
Na palavra de Deus, o jejum se refere à abstenção de alimentos para uma única finalidade, a finalidades espirituais. O jejum bíblico, ele não é uma greve de fome com finalidade de barganha. Tem gente que quer fazer jejum assim: Senhor, eu vou jejuar, mas só se o Senhor me der tal coisa. Não é isso. O jejum, ele normalmente se encaixa numa necessidade, não é verdade? A necessidade de você deixar de comer, de viver determinadas coisas, porque você tem necessidade, que algo precisa ser resolvido, que você já orou, não conseguiu, que você já pediu oração, ainda não aconteceu, então entra o jejum. O jejum é como um antibiótico, ele entra para resolver a situação, mas exige que haja um tempo. Você toma antibiótico a qualquer dia, a qualquer hora, como se tomasse sal de fruta? Não. E precisa ter um tempo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Os tipos de jejum, amém? Não é uma dieta, amada, para propósito físico. Tem gente que diz assim: eu vou jejuar, eu vou ficar, em vez de eu ficar até meio-dia, ficar o dia inteiro, que eu vou aproveitar e vou emagrecer. Você está com o propósito errado. Jejum não é para deixar ninguém magro, amém? Nem sempre magreza é sinal de saúde, amém? Nem sempre você fazer um jejum, pastor, mas se eu fizer e eu emagrecer, então vai fazer parte do teu corpo, mas não que a finalidade seja essa. Melhor você procurar um nutricionista, que ele vai fazer você emagrecer comendo, não precisa nem fazer jejum, amém? Nós precisamos entender que o jejum bíblico, ele sempre se concentra em finalidades espirituais. Primeiro, por que o jejum então é tão criticado? Muitas pessoas criticam, porque infelizmente, amado, na mente de muitas pessoas, ele está associado a práticas ascéticas. Sabe, aquelas pessoas que antigamente, como acontecia com alguns monges católicos, que eles dormiam em túmulo, porque eles acreditavam que se eles se humilhassem a ponto de dormir num túmulo, o Senhor estava mais próximo deles. Isso é loucura. O fato que nós devemos fazer é para agradar a Deus. Deus não se agradaria de ver um filho dele dormir no cemitério. Não é gótico, não é verdade? Aquelas pessoas que se chicoteavam inteiro, se cortavam inteiro, em nome do Senhor, para quê? Jesus já fez isso, eu não preciso mais fazer. Eu não tenho mais que levar nenhuma maldição, sendo que essa maldição já foi levada. Eu não tenho mais que ficar, amado, fazendo nada, porque Ele por sua vez já fez, e fez por amor, porque nos amou. Então ainda tem, você vai procurar na internet, você vai ver muitas pessoas criticando sobre dízimo, sobre oferta, sobre determinação, sobre jejum e uma série de coisas. Engraçado que só critica, mas não tem algo para colocar no lugar. Com tudo isso, tem pessoas que não têm intimidade. Imagina se não tiver nada disso. O ascetismo é tentar agradar a Deus à custa de sacrifício com o corpo. Isso é o ascetismo. Só que o sacrifício do corpo que os ascetistas eles fazem é torturar o corpo. É dizer assim: olha, eu não vou fazer jejum, mas o dia que a minha graça tiver alcançado, eu vou daqui na Aparecida do Norte de joelho. Meu Deus, isso não agrada a Deus, porque isso é sacrifício de tolo, sabe? Esse sacrifício é de tolo. Você pode ter uma aliança com Deus, fazer um voto com Deus, sim, mas não pode estar, sabe, ligado, relacionado com fanatismo, com farisaísmo, porque se isso acontecer, perde o poder espiritual. Eu me recordo, eu já comentei aqui uma vez que eu era criança, tinha um rapaz, um garoto, eu devia estar na 2ª série, ele tinha um cabelo nas costas, por sinal muito bonito, liso igual o do Miguel. E todo mundo ficava perguntando, para ele não ser muito zoado. Naquela época, sim, o bullying era mais forte do que hoje, porque hoje ainda se fala de bullying. Naquela época, nem esse nome nem existia, mas a gente já sofria isso na escola, não é? Ele fazia uma trança, ia de trança. Toda pessoa que ele conhecia, ele tinha que contar a história que a mãe fez uma promessa, porque quando ele era pequeno, sei até hoje, ele era doente, a mãe disse assim, que só iria cortar com tal idade, eu não sei que idade que era, eu sei que se eu estava na 2ª série, devia ter uns 8 anos, ele não tinha cortado o cabelo ainda.
E ele passava, mexiam com ele, chamava de mulherzinha. Ele se tornou uma pessoa fechada. Sabe, irmão, não cria nenhum tipo de aliança para os outros. A aliança é sua, é você que precisa fazer. Ah, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, vou raspar a cabeça, ficar tantos dias sem cortar o cabelo, vou deixar a barba crescer. Você não faça isso com seu filho, porque ele vai carregar um fardo que é seu, e não é justo. O único que carregou um fardo que não era dele foi Cristo, mas fez isso por amor. Nós ficávamos com dó daquela criança. E o mico maior foi o dia que foi cortar o cabelo. Cortou o cabelo, vestiu ele de anjinho e saiu em procissão na rua. Imagina a molecada quando viu aquilo. Eu tenho certeza que isso marcou a vida dele. Tudo bem, ele foi beneficiado segundo a fé da mãe. Não estou criticando a fé dela, mas foi beneficiado sim, mas ele era uma criança. É a mesma coisa quando o teu filho estiver na faculdade. Você fala assim: agora que você está trabalhando, vamos sentar e fazer as contas. Que conta, pai? Todo leite que eu gastei, todo Danone, brinquedo, sua dívida está alta, agora você vai me pagar. Tem sentido isso? Infelizmente existem rituais vazios, amado. Muitos, até temendo o legalismo, evitam o jejum. É uma compreensão errada da graça de Deus. Muitos associam o jejum com a penitência, né? Como eu acabei de dizer, praticado por algumas religiões, que visa aplacar a ira de um Deus mesquinho ou convencê-lo a ele dar alguma dádiva. Primeiro que nós não precisamos convencer Deus a nada. Quando você faz, Senhor, eu vou fazer porque eu te amo. Quem é que gosta de fazer jejum? Eu não gosto. Eu gosto de comer. E bem. Não toda hora, mas quase sempre. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz o seguinte: Isaías diz: se creres e obedeceres, comerás o melhor da terra. O melhor da terra porque Deus fez tudo nesta terra para que você pudesse apreciar. O tempo de jejum é o tempo que você vai, sabe, ficar impedido por amor, por obediência, por uma guerra. Não adianta você que vai participar das Olimpíadas, sua competição é natação, atletismo, você vai comer uma feijoada no almoço, meia hora depois você vai correr ou vai nadar. Não tem sentido. Você vai ter que criar alguns costumes. E no mundo espiritual é exatamente isso. Sabe, irmãos? Segundo, o jejum é obrigatório? Você acha que é obrigatório o jejum? Sim ou não? O jejum, na verdade, obrigatório ele não é, mas ele deve ser uma prática. Amém? O ensino de Jesus em Mateus 6, ele veio acompanhado com o ensino sobre oração e oferta. Preste atenção: jamais passou pela cabeça de nenhum líder religioso a ideia de que a oração e a oferta eram opcionais. Então, se o jejum era comparado à oração e à oferta, o jejum é opcional? Não. Em alguns momentos ele se torna obrigado. Como assim? Se eu estou numa guerra, eu não gosto de usar determinada arma, mas tem momento que eu vou precisar usar para me poder vencer. Ele não é obrigado no sentido de você ter que fazer sempre a qualquer coisa. Por quê? Porque o jejum ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um porquê. Amém? Nós aqui na igreja que estamos ligados à vinha, a nossa vinha Dínamos, nós entendemos que a cada semestre, 2 vezes no ano, nós fazemos esse jejum. Ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Mas ele é algo que você precisa optar em fazer, porque nós estamos todos juntos. A família resolveu por algum motivo cortar alguns gastos da casa. Todo mundo é obrigado a fazer? Não, mas se todos não fizerem, o problema vai continuar, sim ou não? Então, teoricamente, nós somos obrigados. É claro que é por um pouco de tempo, até a situação normalizar. Só tem um na casa trabalhando, os gastos é muito grande, o pai senta com a família e fala: olha, infelizmente, nós vamos ter que cortar este gasto, este. Aqueles do qual o gasto foi cortado e que, né, diretamente é abalado por este gasto, não vai gostar, óbvio que não. Vai ter dia, amado, que você vai estar de jejum, e aquilo que você não pode comer o dia inteiro alguém vai te oferecer. Você quer? Ninguém nunca oferece,
mas na hora de jejum acontece. Sabe por quê? Porque é uma guerra, e você tem a opção de dizer, eu quero ou eu não quero. Amém? Não era a intenção do Senhor rejeitar ou desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum. De que forma? Da forma adequada. Por quê? Porque os fariseus faziam da forma errada. Eles se vestiam de pano de saco, colocavam cinza na cabeça e ficavam um cara de morto-vivo na praça, para que alguém olhasse para eles e dizer, nossa, ele está de jejum, uau, que homem santo. A Bíblia diz que o jejum ele tem que ser algo entre você e Deus, e ninguém precisa saber. Amém? Ninguém precisa saber. Mateus 9,15 diz assim, dias virão, contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mateus 9,15, amado, ele disse que depois que o noivo fosse tirado, os discípulos então iriam jejuar. Por que ele fala isso? Porque os fariseus chegam para ele e falam, mestre, seus discípulos é engraçado, eles não jejuam, eles não oram. Ele diz, por que eles vão orar se eles estão em tempo de festa? É um casamento, eles podem comer o melhor da terra, o noivo, que era o próprio Cristo, está com eles, mas um dia o noivo será tirado, e aí eles terão motivo para jejuar. Ou seja, jejum precisa ter motivo. Não adianta você chegar na tua família e falar, olha, nossa família precisa melhorar, só que daqui uma semana vai ter uma churrascada, que é aniversário de 50 anos de casamento do fulano de tal. Deixa para fazer o jejum ou antes ou depois, não na semana. Você está entendendo? Deus ele não se importa a data que você começa, mas Ele sabe que quando você iniciar, Ele está pronto para te abençoar. Essa é a mais importante declaração, sabe, sobre os cristãos que devem ou não jejuar. Não podemos dizer que Cristo nos tenha dado uma ordem específica para que jejuemos, mas está evidente que Ele esperasse que nós o fizéssemos. Amém? A mesma coisa, você precisa dizer todo dia para o teu filho, olha, não mate, não roube, não comete coisa errada. Você ensinou ele no tempo de ensinar. A única coisa que acontece quando você vê o teu filho saindo, como a gente faz, né? Olha, cuidado, vigia para onde você vai. Isso é natural, até faz parte do vocabulário. Mas você não fica ligando no telefone dele ou mandando um WhatsApp, diz, não vai matar ninguém hoje não, hein? A Bíblia diz, não matarás. Tem necessidade? Não. O Senhor não vai ficar cobrando você jejuar, mas vai ter momentos que você vai querer fazer isso, para solucionar um problema, estar numa guerra que precisa vencer. 3. A motivação do jejum. Quando Jesus tratou do jejum, Ele se preocupou com a questão dos motivos. Olha o que diz Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguraram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres com os homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tem gente que acorda de manhã e diz, eu não vou pentear o cabelo, não vou escovar o dente. Por quê? Porque eu estou em jejum. Mas escuta, mas se na hora que eu estiver jejuando eu engolir um pouco de água, até 1 litro, Deus não vai quebrar o seu jejum por causa disso. Você não precisa mostrar para todo mundo que está jejuando. Você não vai para a escola? Não, estou jejuando. Você não vai fazer lição? Não, estou jejuando. Você não vai trabalhar? Não, estou jejuando. Ô irmão, a sua vida continua normalmente. Não podemos pensar que o jejum tem o poder de mudar a Deus, mas o jejum tem o poder de te educar. Sabe o que? A forçá-lo a fazer aquilo que você jamais disse que faria. Precisamos entender que o jejum está centralizado no Senhor. O livro de Lucas 2,37 fala da profetisa, que diz assim: e ali estava uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, e de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de dia e de noite. Tem gente que acha que devido a determinada idade, não precisa jejuar. Não, Deus não vai aceitar, é sacrifício demais. Esta Ana profetisa tinha 84 anos, e ela jejuava praticamente todos os dias. Jejum não tem idade. Se Deus mandar, é claro, precisa Deus fazer isso.
de você aconselhar os teus filhos que têm entendimento, não o bebê, e dizer assim: ele vai ficar em jejum em determinado momento, e ele for consciente disso, é válido esse jejum. Como assim, pastor? Já teve vezes na minha casa, a minha filha Giovana, desde pequena, quando nós fazemos algum tipo de jejum, ela entra no jejum. Hoje ela é consciente, mas já teve época que ela era pequenininha, e ela dizia, claro que o jejum dela era menor, né? Mas a gente ensinava a fazer desde pequeno. Então hoje existe esse processo, esta aliança de fazer. Sabe por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor também em jejum, nós estamos dizendo para Ele: nada mais é importante. Não tem nada mais importante do que o Senhor. Porque, amado, 3 coisas que é muito boa: comer, dormir e tomar água. Não é verdade? Eu tenho certeza que você não abre mão disso. Mas quando nós abrimos mão por amor ao Senhor, nós estamos dizendo ao mundo espiritual: eu não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada enquanto esse processo não se resolver. Pastor, aconteceu determinada coisa, o que eu faço? Às vezes vocês ficam se preocupando como fazer. É simples, entre em jejum. Coloca o jejum como prática na tua vida. Conheci um caso de uma mulher que teve um problema com o filho. Ela tinha acabado de almoçar, e quando ela soube da notícia, ela disse: Senhor, eu não vou comer nada até que o problema seja resolvido. Ela não estava preocupada se ia ser resolvido em 1 dia, 2, 3, 4, 5, 1 mês. Mas ela teve fé para isso. O problema dela foi resolvido 11 horas da noite. Deus poderia ter dito: não, vou ficar uns 3, 4 dias, ver se ela aguenta. Se eu pensar que Deus vai fazer isso comigo, eu estou dizendo que eu sirvo a um Deus carrasco, e não é isso que Ele é. Mas se ela almoçou 11 horas da noite, nem deu tempo dela sentir fome direito. Escuta, Deus não quer que você passe fome. Deus quer que você tenha propósito. E o que ela fez a partir desse momento? Ela dobrou o joelho e orou. E ela ficou guerreando a cada segundo, a cada momento, a cada hora em hora, 2 em 2 horas, não sei. Que vinha o problema na tua cabeça, ela entrava em guerra e dizia: eu não aceito isso. Até que ela guerreou. E quando ela guerreia em jejum, os anjos do Senhor, como está escrito no Salmo 34, acampa, faz morada ao seu redor, até que todo o mal caia por terra. A pergunta de Deus em Zacarias 7,5 era: para quem é o nosso jejum? O nosso jejum, amado, ele tem nos dado a condição de ser liberto de toda mal que venha tentar nos escravizar. E o nosso jejum tem que ser para Ele. Amém? 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Amém? Ou seja, me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Precisamos aprender a dominar o nosso corpo. 1 Coríntios 9,27 diz que antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Quando eu estou em jejum, eu estou reduzindo o meu corpo para servir ao Senhor. Eu estou dizendo: não apenas vou orar com a minha mente, com o meu coração, mas o meu corpo agora está em guerra no mundo espiritual. Ponto 4, orientação sobre o jejum. Estabeleça seus objetivos. Por que você está jejuando? Você precisa estabelecer um alvo. Precisa escrever este alvo. Você precisa orar, sabe? Por você, pela igreja, pelo mover. Esse jejum que nós estamos fazendo é um jejum do 2º semestre. Então ele tem um objetivo. Enquanto o projetor não está projetando nada com palavra ou louvor, ele fica projetando os nossos projetos. Nós estamos em outubro, temos encontro, mas nós colocamos desde a primeira multiplicação que o nosso alvo até final de 2017 é de 100 células. Então nós, como igreja, amado, né, você membro dessa igreja que participa de uma célula, além dos seus propósitos no jejum semestral, é preciso que você coloque também o propósito da igreja, que você faz parte, que você está introduzido. O crescimento da tua célula, que haja cura, haja milagre, haja restauração, amém? Porque você faz parte deste corpo. Então, a orientação sobre o jejum é estabelecer primeiro os seus objetivos. Eu estou jejuando por quê e para quê? Amém? Para que tenha um resultado. Letra A, defina um tipo de jejum. Nós precisamos definir que jejum que você vai fazer. E eu vou colocar no quadro agora alguns tipos de jejuns que é feito. Amém?
principalmente para quem não sabe como fazer o jejum. Primeiro, jejum com uma refeição por dia, apenas o jantar ou o almoço. Como que eu vou jejuar? Olha, eu não posso jejuar, e o que mais me encaixa para o jejum é entregar uma das refeições, ou ficar sem almoçar ou sem jantar. É um jejum? É. Segundo, jejum de Daniel. Este é o verdadeiro jejum de Daniel. Somente legumes, verdura, frutas, suco sem açúcar e sem adoçante. Abstinência de todo tipo de carne, doce, refrigerante, suco com açúcar ou adoçante e qualquer tipo de manjares. Ou seja, o jejum de Daniel ficou exatamente isso. Ele disse: eu vou ficar 21 dias apenas comendo frutas, legumes, tomando sucos. Primeiro que não tinha refrigerante naquela época, nem adoçante, muito menos açúcar, né? Então ele tirou isso tudo fora. Não é fácil comer salada, pelo menos para mim, né, que sou bastante carnívoro. Mas quando nós estamos em jejum, amado, é tempo de guerra. Você está deixando de fazer algumas coisas para obter outras, sim ou não? E Deus, Ele honra. O terceiro jejum é o parcial, que é a abstenção de apenas algum tipo de comida, definida como um voto diante de Deus, que nós aqui na igreja, somente nos encontros, nós fazemos esse tipo de jejum. Geralmente alguma comida especialmente importante para nós. Tem gente que fala assim: bom, eu não consigo ficar sem tomar café. Eu sou uma dessas pessoas. Acordar de manhã, não ter um café, chá não é a mesma coisa. Então, o café para mim é um sacrifício. Então, você pode fazer esse tipo de jejum. Tem gente que não consegue ficar sem comer feijão, outro não consegue ficar sem comer farinha. Enfim, cada um tem a sua opção, não é? Outros não conseguem ficar sem tomar refrigerante ou comer doce. Esse tipo de jejum também é válido. Você sacrifica durante 21 dias esse tipo de alimento. Quarto, jejum de dieta líquida, apenas com caldos e suco. Esse jejum que nós normalmente fazemos no encontro nos 3 últimos dias, que é o jejum de 40 horas, que é apenas de caldo e sucos, amém? Não come nada sólido. Só que esse jejum e o completo que eu vou falar agora, ele precisa ser um jejum que você faça apenas 2, 3 dias, depois você volte à rotina normal, porque ninguém consegue ficar 21 dias tomando apenas líquido, amém? A não ser se for por um propósito muito sério. E quinto, jejum completo, que é o jejum de 24 horas apenas com água, amém? Eu sugiro que seja feita pelo máximo 3 dias, e depois você volte a fazer o normal. Ficar 24 horas só com água, uma pessoa que não está acostumada, é diferente daquela pessoa que está sempre jejuando, e ele vai incrementando esse jejum, vai, né, aumentando este propósito, do que você simplesmente começar e falar: 21 dias sem água. Não faça loucura, porque alguns tipos de loucura não agrada a Deus, amém? Nós devemos fazer algo que nós conseguimos fazer. Não faça sacrifício de tolo. E claro, nós devemos nos preparar espiritualmente, pedir a bênção, a ajuda do Espírito Santo para que isso aconteça. E aí então nós começamos o nosso jejum com arrependimento. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu sei que determinadas coisas estão acontecendo porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei, porque eu estou colhendo o fruto daquilo que eu lancei, amém? Você sabe disso. Pastor, mas se eu sei disso, que eu estou colhendo isso porque eu pequei ali, Deus vai me perdoar? Sim. Existem pecados que o resultado, não, lógico, quando você pede perdão, Deus te perdoa, mas a função da qual ele foi ministrado e gerou um fruto do pecado, a única coisa que quebra isso é o jejum. Davi tentou fazer isso quando ele peca com Betseba. E vem o teu filho, e Deus não tinha prazer na vida daquela criança. Por quê? Porque aquela criança iria sofrer muito. E Deus então resolve tirar a vida daquela criança, e Davi jejua durante 3 dias, mas não teve jeito. Quando ele soube que a criança morreu, ele para o jejum naquela hora. E aí perguntaram para ele: mas você não estava jejuando? Ele disse: sim, por um propósito, pela vida da criança. Deus achou melhor levar, acabou o meu jejum. Tomou banho, se vestiu e foi comer. Amém, meu irmão? Então o jejum é guerra. Perdoe, amado, a qualquer um que tenha te ofendido. Não jejue com o coração amargurado. Se você está jejuando, ou querer jejuar para querer algo que não é seu, isso não é jejum, isso é macumba.
Senhor, eu vou jejuar, que ele largue da mulher dele e case comigo. Deus nem ouve esse tipo de jejum. Você está dando risada, mas é verdade. Uma vez alguém perguntou para mim: pastor, pode? Eu falei: tenta. Você vai fazer o quê? Vai afastar cada vez mais essa macumba, irmão. Como é que Deus vai tirar daqui para colocar aqui, se aqui está muito bem? Deixa eu te dizer uma coisa. O jejum, ele tem poder de transformação quando é algo que é bom para a tua vida. Se for em algum momento para te prejudicar, Deus não te dá. Tem coisas que eu já orei, pedi muito ao Senhor, jejuei, clamei ao Senhor, fiquei enchendo o saco os pés de Deus, não adiantou nada. Hoje eu falo: obrigado, Senhor. Uma das coisas que eu fiquei na época, e muitas pessoas ficaram, quando nós fomos contemplados no consórcio, lembra? Correu para tudo quanto é lugar para comprar este prédio, tentamos comprar o prédio do lado, e nada dava certo. E eu ficava: meu Deus, por que o Senhor então liberou essa carta de crédito? Por que aconteceu? Se a gente imaginava que aqui a proprietária venderia por 500 mil, na época ela pediu 800. E todo o terreno que a gente achava 5 por 25 era o preço da carta de crédito, e não dava certo. E ficávamos questionando: Deus, por quê? Por quê? Por quê? O Senhor sabia o porquê. Imagina se nós tivéssemos comprado esse prédio, irmão. O que a gente ia fazer com ele? Se hoje a gente já tem 2 cultos, porque não cabe. Se aqui não tem como colocar mezanino, o espaço é esse mesmo. Para lá é rua, e para cá só a dona dessa casa tem mais 3. Ela não vai querer vender essa. Você está entendendo? Tem coisas que você ora, que o Senhor tem uma visão lá na frente. Ele diz assim: o que eu tenho para você é melhor. Eu vou aceitar o teu jejum, mas eu vou transformar numa outra coisa que eu vou fazer. E lá na frente você fala: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. A mesma coisa, se o seu pecado exige restituição ou conserto com alguém, faça antes de começar o jejum. Busque o preenchimento do Espírito Santo. Durante o jejum, se você fala em línguas, gaste tempo de orar em línguas, de se edificar ao Senhor. Pastor, eu oro em línguas, mas eu não sei o que estou falando. Por isso mesmo, apenas com a mente, enquanto você ora, você vai pedir ao Senhor. Enquanto o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, Ele intercede junto ao Pai. Esse é um segredo entre Ele e o Pai, que vai ser revelado ao seu coração. Coloque expectativa no seu coração pelo mover de Deus. E entenda que a fé que está em você, essa fé é de Cristo, e Ele faz com que ela então se manifeste. Amém, meu irmão? Se você tem alguma doença crônica, possivelmente está grávida, esse tipo de jejum mais intenso não é bom fazer. Faça o jejum onde você vai se deixar alguma coisa que você gosta de lado, mas não fique sem fazer refeições, nada disso, por conta de uma criança que está dentro de você. Você não pode sacrificar alguém que não tem culpa de nada. É a mesma história do garoto que eu contei. Os pais sacrificou a ele. Amém? O jejum completo com água deve ser iniciado aos poucos. Não faça nada de repente. Enquanto você estiver jejuando, amado, não estranhe alguns desconfortos físicos, como alguns têm um pouco de tontura, dores rápidas de fome, mau hálito, dores de cabeça, fraqueza, sonolência, cansaço, até mesmo algumas vezes enjoo. Evite televisão. Se você resolver ficar horas em jejum, horas não pode ser nem na frente da televisão, Facebook, WhatsApp ou internet. Faça jejum de tudo. A não ser se for algo que você realmente precisar, mas fale o necessário. Cuidado com piadinha, porque vai ter. Vai ter coisas que você vai estar falando mal de alguém. Você vai estar na frente da televisão, a sua hora de jejum, mas é a novela que você tanto gosta. E você torce por aquele ator que está fazendo aquele papel. E de repente aquele ator está sendo violentado, está sendo, de alguma forma prejudicado segundo a história. Você fica do lado de cá torcendo que ele mate, que ele traia. Isso mesmo, bem feito, dê um soco na cara dele. E o irmão está de jejum. Ai, que bênção. O Espírito Santo fala: escuta, cadê o jejum?
Mas pastor, é apenas uma ficção, mas você entrou na ficção. Amém? Então evite, amado, pratique realmente aquilo que você deve praticar. Perca, ou melhor, não perca, acrescente o seu tempo ouvindo louvor, adorando o Senhor. Pastor, mas eu estou trabalhando. Então você não pode talvez colocar um fone de ouvido, você talvez não possa cantar, mas a tua mente pode estar trabalhando, louvando ao Senhor, adorando, jejuando, orando. Continue o seu trabalho da mesma forma. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer essas coisas acontecerem. Defina quanto tempo você vai separar de oração. Estabeleça um tempo de oração e de leitura bíblica. Durante esses 21 dias, amado, nós estaremos orando aqui na igreja. Amém? Eu sei que algumas pessoas não conseguem vir por conta do trabalho. Então quero aproveitar o Moisés aqui. Nós vamos fazer de novo a partir das 6 horas da manhã. Amém? Então Moisés, normalmente vem ele, o Nildo, alguns irmãos. 6 horas da manhã eles abrem a igreja, começam a orar durante 21 dias. E na hora que eles tiverem que ir embora, eles abaixam a porta e vão embora. Vai ter o pessoal que chega às 7 horas, que pode orar às 7. Vai ter o pessoal que só pode chegar às 8. Então terá um tempo onde você possa vir. Pastor, eu tenho que passar rápido, porque eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para o trabalho. Eu preciso passar, ainda que seja 5 minutos ou 10, não tem problema. Não é a quantidade de horas ou de tempo, mas é a sua afinidade. É claro que vai ter aqueles que não vai conseguir vir em horário nenhum, porque já acorda muito cedo e não tem essa possibilidade, né, de estar vindo. Você pode fazer em casa? Pode, mas nada melhor do que você vir ao templo e buscar ao Senhor. Sabe, irmãos, quanto mais pessoas estiverem junto no mesmo propósito, mais o mover de Deus vai acontecer. E eu quero justamente por isso, nós estaremos colocando metas. Será entregue para os líderes de células um cartão de metas, aonde eles vão estar orando toda semana nas suas células, ungindo cada membro da sua célula e orando pelo propósito dele. Todos os dias a célula? Não, é apenas os dias de célula. Então, se são 21 dias, nós imaginamos que seja pelo menos 3 células, 4 células, dependendo, né, do dia que termina, você vai estar ministrando. Então você vai fazer a administração normal da célula. E em um determinado momento, cada líder vai separar diante de Deus, explicar sobre isso, e vai estar ministrando, ungindo a cada um deles. Amém? E nós entraremos em guerra no mundo espiritual. E nós vamos fechar esse semestre debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos entrar debaixo da graça do Senhor e da misericórdia, porque Deus vai te dar vitória. Amém, meu irmão? Estabeleça esse tempo de oração, de leitura bíblica. Alguns sintomas espirituais também que acontecem durante o jejum, como coisas ocultas do coração, que pode aflorar, sabe? Como mau humor, como lascívia, como sensualidade, impaciência, ansiedade, irritação. Pastor, eu não tinha nada disso. De repente eu comecei a jejuar, eu comecei a sentir essas coisas. Não estranhe esse tipo de resistência espiritual. Sabe por quê? Porque principalmente no tempo do jejum é a guerra no mundo espiritual que acontece, para você parar, para você desanimar. É engraçado que se você ficar sem comer o dia inteiro, você não sente nada disso. Mas você diz, eu comecei a fazer o jejum, até o que você não gosta de comer vira uma delícia. Amém? É comum, amado, pressões na mente, acusações, sentimento de condenação, desânimo. Rejeite isso em nome de Jesus. Amém? E quando que eu vou quebrar o jejum, pastor? Que hora que eu faço isso? É muito simples. Eu quero te ensinar o seguinte: a partir do momento que você iniciar, você ora, e a partir do momento que você entregar, você também ora. Amém?